o joio, e o trigo. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Mateus 13 verso 24 a 30. Jesus revela três grandes verdades nesta parábola. Primeiro, o joio e o trigo devem permanecer juntos até o fim. Jesus não quer separações. Segundo, Jesus veio a este mundo salvar exatamente o joio. Jesus disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9 verso 12 a 13. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1 verso 15. Terceiro, Jesus declara que esta parábola encerra mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Mateus 13 verso 35. O que Jesus considera joio? Tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, todo tipo de pecado. Mateus 13 verso 40 a 41. Pelo mandamento de Jesus Cristo, a igreja não pode excluir quem causar escândalo, e os pecadores. E Jesus nunca foi diferente, pois é sempre o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13 verso 8. Também a vontade do Pai é a mesma de seu Filho Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6 verso 38. Como a vontade do Pai e do Filho é a mesma, as obras de ambos são as mesmas. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é quem faz as obras. João 14 verso 10. Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? João 10 verso 32. O joio só será condenado depois do fim deste mundo. Mateus 13 verso 37 a 43. Ao contrário de Jesus, Jeová mandava seus servos arrancarem o joio. Ora, se a vontade do Pai é a mesma do Filho, Jeová como Pai, não iria dar uma ordem contrária. Por outro lado, Jeová não é Jesus, pois Jeová não muda, e a vontade de Jeová é arrancar o joio. Malaquias 3 verso 6. Por outro lado, Jesus não muda, e a sua ordem é não arrancar o joio. Vejamos. Primeiro, Jeová mandava apedrejar os adivinhos e encantadores. Levítico 20 verso 27. Segundo, Jeová mandava apedrejar os feiticeiros. Êxodo 22 verso 18. Terceiro, os homicidas eram apedrejados até a morte. Levítico 24 verso 17. Quarto, quem trabalhasse no sábado morria por apedrejamento. Números 15 verso 32 a 36. Quinto, quem adorasse outro Deus, ou fosse idólatra, era condenado à morte. Deuteronômio 13 verso 6 a 10, e 17 verso 1 a 5. Sexto, uma mulher que perdesse a virgindade fora do casamento, era apedrejada. Deuteronômio 22 verso 13 a 21. Sétimo, o adultério era punido com a morte. Deuteronômio 22 verso 22, e Levítico 20 verso 10. Oitavo, um filho rebelde, desobediente, e contumaz, era entregue pelo próprio pai, para ser apedrejado, por ordem de Jeová. Deuteronômio 21 verso 18 a 21. Todos os exemplos citados provam que Jeová arrancava o joio sem dar chance de arrependimento. Era a religião do terror e da violência. Não era fé, mas medo, por isso o princípio da sabedoria era o temor. Provérbios 9 verso 10. Mas Jeová fazia coisa pior do que arrancar o joio sem dar chance. Ele arrancava o trigo junto com o joio. Quando Acã pecou, foram condenados com ele a mulher, os filhos, e as filhas inocentes. Josué 7 verso 24 a 25. No caso de Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés, morreram as mulheres e as crianças,
Números 16 verso 27 a 33. Mas criança não é culpada. O problema de Jeová é destruir, matar, arrancando o joio, e o trigo verde. E é o próprio Jeová que declara isso, confessando que é Deus injusto. E veio a mim a palavra de Jeová dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E dize contra a terra de Israel: Assim diz Jeová, eis que eu sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti, o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti, o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne. Ezequiel 21 verso 1 a 4. Mas Jeová fazia coisa ainda pior que colher trigo no meio do joio, que é colher trigo sozinho, pelo gosto de matar. Davi construiu uma tenda para a arca de Jeová, que estava na casa de Abinadab há 20 anos. Foi posta a arca num carro novo, puxado por bois, tendo à frente Aiô e Uzá, filhos de Abinadab. No trajeto, o carro pendeu e a arca ia cair. Uzá, zeloso do seu Deus, segurou a arca para não cair. Jeová irado, o fulminou sem apelação. Qual o pecado de Uzá? Zelo por Jeová, que arranca trigo. Mas arrancar trigo não é ainda o pior. Jeová fabrica joio para depois matar. Foi Jeová que endureceu o coração de Faraó para oprimir Israel. Êxodo 4 verso 21. Depois das pragas, Faraó amolecia, e chamava Moisés para soltar o povo, mas Jeová o endurecia. Pobre Faraó, que morreu com seus exércitos porque foi joio fabricado. Por 11 vezes lemos que Jeová o endureceu. Êxodo 4 verso 21, 7 verso 3, 9 verso 12 e 35, 10 verso 1, 20 e 27, 11 verso 10, 14 verso 4 e 8. O povo de Israel, destruído por Jeová, clamou com as seguintes palavras: Porque, ó Jeová, nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque endureces o nosso coração, para que te não temamos. Isaías 63 verso 17. Quando um israelita consultava um profeta, Jeová persuadia o profeta a enganá-lo, e depois o matava. Este é o ministério da fabricação do joio. Ezequiel 14 versos 7 a 10. Jesus, que faz a vontade do Pai, não arranca o joio, pois o Pai quer que todos se salvem. 1 Timóteo 2 verso 3 a 4. Jesus garante o trigo, não arrancando o joio. E Jesus não fabrica joio, para destruí-lo. Jesus e o Pai só salvam, e não participam das obras de Jeová, o Deus deste mundo, que cega as pessoas, para que não vejam suas obras perversas. O apóstolo Paulo, no seu zelo farisaico, era joio, e se converteu a Jesus passando a ser trigo puro. Atos 22 verso 3 a 4. Se Paulo era zelador de Deus, não precisava se converter a Cristo. Isto prova que Jeová era Deus falso. Autoria: Pastor Olavo Silveira Pereira.